Manipulação de mercado financeiro. Existem 3 fases que você precisa saber. Essas 3 fases podem estar influenciando em você estar tomando tanto stop aí que você não sabe. Mas a partir de hoje, você vai aprender quais são as 3 fases da manipulação de mercado primordiais que você precisa saber para parar de tomar violinada no mercado. Você compra num ponto, o mercado vai lá, só tira o teu stop e vai de volta para cima. E aí você fala, putz, foi violinado, sabia da direção do mercado, mas o mercado só foi lá pegar meu stop para subir de novo. Claro, isso é manipulação, você tem que estar, esperto, sempre à frente do mercado, pensar como um grande player pensa. Então para de pensar como sardinha e aprende as 3 fases da manipulação de mercado comigo aqui agora. A gente marcou algumas regiões de liquidez, tem uma aula aí já mostrando como que marca, ok? Agora a gente vai voltar para o gráfico de candlestick. Se eu sei que eu tenho as minhas regiões de liquidez aqui em cima, topos lá de trás do gráfico diário e do gráfico de 4 horas, que você aprendeu a marcar na aula 1 dessa série, a série completa tá aqui embaixo, depois você assiste, mas agora nós vamos falar de manipulação de mercado. O que que vai acontecer aí? Não é que vai, pode, ok? Porque, dado algumas coisas que eu analiso, pode romper essa região, como pode parar e reverter. E é isso que eu mais quero, que pare e reverta para mim pegar uma venda nesse ponto. Porque olha só, se eu estou interessado nesses pontos aqui, o que que são esses pontos? Eles estão mais para cima no teu gráfico ou mais para baixo? Mais para cima, é claro, ok? E o preço está vindo de encontro. O que que você quer fazer aqui? Uma venda. Você quer vender para lucrar nesse ativo da Disney, que é uma ação, né? Uma ação americana. Só que, para vender, você precisa saber que existem várias e várias coisas, tá? São 5 cenários que eu documentei. Tem até uma aula secreta aqui embaixo que eu falo sobre isso, tá? Depois, com o tempo, tem que ter pelo menos uma meia horinha para tirar e olhar essa aula secreta, que por enquanto ela tá disponível, que eu abro realmente o jogo, eu mostro como que funciona os bastidores do mercado, etc e tal, beleza? Então aqui eu vou te mostrar somente as 3 fases, lá dentro eu te falo sobre essas 5 fases. O que que pode acontecer aqui? Eu posso tomar uma lapada do mercado, é exatamente isso como muitos falam. Por quê? Pô, se esse ativo ele tá se desenvolvendo numa alta, olha só, ele tá vindo em topos e fundos ascendentes, simplesmente vender aqui é meio perigoso, concorda comigo? O que que é mais fácil? Esperar o preço descer. Nós vamos ter uma aula mais pra frente agora, eu acho que é depois dessa aula aqui, sobre essa questão de paciência. O que que me fez parar de ser tão ansioso e ficar clicando e clicando, procurando operação a todo momento? Qual foi a técnica que eu utilizei para ter menos ansiedade, parar de clicar e começar a, de fato, procurar as melhores operações. Então depois eu vou liberar para você essa aula. Então vamos lá, o que que tem que acontecer aqui em cima, galera? Pra gente poder fazer uma venda. Vamos lá, a gente tá pensando em venda aí. O que que tem que acontecer? Primeira coisa, a quebra de estrutura como o ICT traz. O SMC traz o seguinte cenário. Se eu estou numa movimentação de alta, fazendo vários BOS em sequência. BOS é nada mais, nada menos que rompimentos de topo, tá? Em sequência, o preço tá indo em direção a uma tendência de alta. Pô, vou vender contra uma tendência. Sabia que existe uma estatística de uma corretora americana, que eu não vou falar o nome agora, que ela diz o seguinte, que dados trades que ela olha, que são executados dentro do home broker dela, 70 a 80% são de pessoas físicas vendendo contra uma tendência de alta ou comprando contra uma tendência de baixa. E aí, o que que a gente tem que fazer? Paciência, galera. Você não pode mais estar dentro dessa estatística, porque a grande massa perde, porque vende contra a tendência ou compra contra uma tendência. O problema não está em vender e comprar, o problema está em não saber identificar quando que uma tendência vai acabar. E quando que uma tendência acaba, Cris? Conta pra mim. Quando existe um choque e uma confirmação do choque. Eu vou te mostrar agora com uma linha grossa, tá? Uma linha grossa aqui, um pouquinho mais grossa. Eu vou mostrar pra você o que deve acontecer aqui pra mim e pros nossos alunos, que eu falo sempre, o pessoal que anda mais de perto. Eu falo, cara, espera criar uma estrutura de venda. Que é o quê? Vir aqui e falhar o rompimento desse topo e romper um fundo. Opa, tá aí o choque. Os outros eram tudo boss, né? Boss. Choque. Só que não é só um choque que eu quero. Eu quero um boss. Pá, mais um rompimento. Cara, daí você vai ter certeza que aquele topo, ele é relevante. Lembra lá da aulinha de região de liquidez? De POI que eu expliquei para você o movimento A, o movimento V? Que são movimentos fortes que você procura? Então tá aí, cara.
Tá aí o movimento forte que você precisava desse topo, é o topo que você vai marcar. E daí nesse topo você vai aplicar as 3 fases da manipulação de mercado. Tem que estar validado o topo e tem que estar validado o fundo. Como que eu sei quando tá validado um fundo? Vai estar numa tendência de baixa agora e pá, e pá, e pá. Você vai simplesmente, porque tem uma região de liquidez, você vai comprar contra ela? Não faça isso. Você precisa que o preço pare aqui e pare de romper fundos e venha e rompa topos. Rompeu esses topos aqui e deu uma sequência e começou a voltar. Agora você vai marcar esse fundo. Agora esse fundo ele tá validado. Isso aqui é muito importante para daí aplicar a manipulação de mercado. Não adianta aplicar manipulação de mercado onde não tem região validada. Tem que estar validada a região. Não pode não estar validada uma região. Mas nesse caso eu vou te mostrar o que é a fase de indução, criação de liquidez e captura de liquidez. O que é indução? Digamos que o preço já validou a região. Já está validado como eu te mostrei. Validou a região. O que você vai fazer agora? Você vai esperar os players ficar induzindo aqui. Induzindo o quê? Criando alguns topinhos, que na minha opinião eles já fizeram isso aqui, ó. Aqui eu tenho um topo, você pode não acreditar, mas isso aqui é um topo, o preço sai daqui com um gap, vai até lá em cima naquela máxima e volta. O que é isso aí? Olha o desenho do gráfico. Se eu botar o gráfico de linha vai estar assim, ok? Agora aqui, ó, tem um segundo topo. Cara, a partir do segundo topo você já tem uma confirmação que tem liquidez em cima. Por quê? Por quê? Isso é simples, galera. Topo, falei topo, você pensou em venda. Vai dizer que não pensou em venda? Ah, para de mentir, cara. Você pensou em vender. O que o galerinha do Price Action que te vendeu o curso caro aí de Price Action, você já pagou rios de dinheiro e não funciona. Por que não funciona? Por causa da manipulação de mercado. Então você tem que ser mais esperto. Você tem que esperar todo mundo ser estopado para depois você entrar na operação. Essa é a vibe do nosso sistema, galera. O que a galera faz quando tem um topo aqui e o mercado vai em direção àquele topo lá? E eles vê isso aqui aparecer. O que é isso aqui? É uma estrela cadente, né? Ou um martelo invertido. Sei lá quantos nomes tem essa parada aí. Mas eu sei que o pessoal sardinha faz, o varejista, que é as pessoas físicas, vendem, ok? Elas executam vendas nesse nível de preço. Só porque tem um topo aqui. E aí vai lá e vai dizer que falhou o topo. Falhou o topo e vão fazer venda. Aonde a pessoa física vai colocar o stop loss dela? Aqui em cima do rabisco, né? Da estrela, do pavio, que é o que? O stop loss dessa pessoa compra. Agora você vai entender por que o grande player vende pesado nessas regiões aí. Sabe o que acontece dentro do mercado que o grande player ele não consegue fazer uma venda aí? Ele não consegue vender, mesmo ele tendo um poder aquisitivo. Mas se tiver liquidez ele consegue. Ó, o grande player ele tem muitos lotes para vender. Diferente de eu e você, que tem malimar 1 ou 2 lotes para vender. Às vezes eu vendo 2, vendo 1, vendo 1,5. Mas mais que isso eu não consigo. Meu poder aquisitivo não deixa. E eu acredito que o seu também não. Então, o que acontece? O grande player não consegue vender. Ele tem lá, sei lá, 20 mil lotes para vender. O que acontece aqui? Se ele tem venda, o que precisa acontecer para ele vender? Alguém comprar as vendas dele. Concorda comigo? Concorda, né? Tá, mas daí, se ele quer vender 20 mil, é claro que ele não é burro de ficar vendendo no mesmo preço esses 20 mil. Ele vai vendendo, aos pouquinhos. Ele vende aos pouquinhos, em diferentes níveis de preço, ok? Ele vai montando a posição dele. Mas, em teoria, se ele quer vender os 20 mil aqui, em diferentes faixas de preço, precisa de ter o quê? Muita gente o quê? Comprando. Mas quem em sã consciência vai comprar no topo? Só os caras que acreditam em rompimento de topo. No topo, né? E continuação da tendência. Beleza, tem esses caras, mas são poucos. O que a grande massa faz aí? Ver 2 topos alinhados. Você viu 2 topos alinhados. O que você vai fazer? Vai vender. Assim como o grande player sabe que também é um bom lugar para vender. Só que o grande player não consegue vender. Porque precisa de ter comprador nessa região. Tá, mas como é que vai ter comprador se a sardinha tá vendendo e o grande player também vai vender? Não vai casar, o preço vai travar, não vai andar, mas vai. Sabe por quê? Porque se a sardinha tá vendendo antes e tá fazendo o que aqui, ó? O que ela tá colocando aqui? Compra. E o que eu te falei que precisa de ter? Pra pegar os 20 mil lotes de venda dos players? Compra. O que é o stop loss de todo mundo? A liquidez que o grande player precisa. Tá aí explicado a liquidez do mercado, galera. Que poucos aí na internet te explicam. E nem sabem explicar, na verdade. Então, cara, as compras, os stop loss é o combustível para as vendas do grande player. É o combustível que eles precisam. E aí, o seguinte, cara, quando eles fazem essa primeira fase aqui, eles manipulam o preço em si. Isso se chama técnica pumping and dumping.
Nesse caso, eles elevam o nível artificialmente para cima do preço, criam cenários bonitos, pumping, né? Leva para dumping, para cair. Ou seja, eles manipulam o preço, eles que estão desenhando, eles que já fizeram esse preço aqui, eles pararam. Por que parou o preço aqui, cara? É meio óbvio, ok? Para atrair vendedor, para daí o quê? Isso aqui é o quê? Indução. Essa é a primeira fase. Eles estão induzindo o povo tudo a vender antes do tempo. Por isso que eu sempre falo, cara, vocês têm que botar uma frase na cabeça, ok? Na verdade, duas. Eu vou falar duas frases aqui, tá? Os grandes movimentos só ocorrem quando as pessoas físicas foram eliminadas do jogo, ou serem eliminadas do jogo, ok? E a segunda coisa que eu falo, não vende mais topo e não compra mais fundo. Compra fundo do fundo e topo do topo. Essa foi uma frase de um aluno mentorado meu, ok? Ele falou, cara, Cris, depois da tua mentoria individual, cara, velho, só compro o fundo do fundo e o topo do topo. E aquilo ali me fez nossa, é verdade, cara. A gente só vai vender aqui pra cima. A gente não vai vender aqui. Porque aqui é a sardinhada que tá vendo 2 topo e tá vendendo. Tá vendo 3 topo e tá vendendo. E tá botando tudo stop em cima. A primeira fase é indução. Eles induzem você ao erro. Aqui. Eles te induziram até hoje. Até hoje. Indução. Ou como o ICT traz, inducement. A segunda fase é o quê? Ela meio que trabalha junto com a indução, que é a liquidez. Se tem gente vendendo nesse nível de preço, tá vendendo, tá vendendo, tá vendendo, tá vendendo. O que eles estão fazendo? Colocando stop. Tem gente que nem coloca stop, né? Daí é pior ainda. Tá colocando o stop aqui em cima, de compra. Várias compras estão sendo acumuladas acima desses 2 topinhos que vocês estão vendo aí. Compra. E o que acontece daí, galera? O grande player só precisa vir ali e lapar todo mundo. Dar aquela lapada, né? Aquela lambida. Então ele executa todos os vendedores. Cara, vamos lá. Digamos que é nesse padrãozinho aqui, ó. Eu vou fazer de novo aqui, para ficar mais claro. Eu tenho esse topo, esse segundo topo. Cara, eu jogo, se o preço andar mais um pouquinho para baixo e voltar aqui e dar mais uma estrelinha aqui, ó. Ou um engolfo, ou o padrão, seja lá o que for, ou um pin bar. Enfim, cara, os padrões aí que vocês gostam de operar à venda ou na compra, o que a galera tudo vai fazer aqui? Vender. E vão botar o stop em cima aqui. Então aqui é a manipulação do preço, pumping and dumping. Estuda um pouco mais sobre isso para você entender. Mas aqui, ó, eles manipulam o preço, eles desenham um topo, vão lá e param naquele topo, para daí todo mundo começar a vender. Daí eles descem até às vezes dar certo, depois eles voltam e deixam um terceiro topo, para daí mais gente vender, para acumular o máximo possível de liquidez em cima, que é o que os players precisam para vender. Entendeu? Então, aqui em cima, ó, a indução tá clara. Indução, inducement, indução. E daí em cima tem o quê? Os stop loss de todo mundo. Stop loss igual a piscina de liquidez. Beleza? Piscina de liquidez é a segunda fase. É o mais fácil de explicar, ok? O inducement é um pouquinho mais complicado. Mas aqui, stop loss acumulado. E daí depois o que os grandes players fazem? Executa os vendedores que estão vendendo aqui nos rompimentos dos gatilhos, né? Executa, bate para baixo, bate para cima aí, engole todas os stop loss de todo mundo. E daí tá todo mundo chorando, apavorado. Meu Deus do céu, perdi meu dinheiro, vendi carro, botei no trade, enfim, cara, várias coisas complicadas aí, tá? Enfim, e aí quem tá lá em cima esperando para vender? Quem tá lá? O grande player, porque ele já limpou a liquidez, ele fez o swap de liquidez. Essa é a frase. A palavra, né? Ele faz, daí aqui ele começa a vender, porque tem comprador na área. Lembra da explicação que eu dei antes? Tem comprador, aí daí, daqui a pouquinho o preço começa a cair. Daí o cara que vendeu aqui vai falar, sabe o quê? Mas olha só que jaguar o mercado, cara. Veio só me violinar pra daí descer. Eu tava certo, ele ia cair. Só que, galera, não adianta só estar certo. Não adianta só saber pra onde que o mercado vai. Tem que ter a malandragem do mercado, ok? Então, essa é a manipulação do mercado. Então, vocês não vão vender aqui de forma alguma, ok? O melhor ponto é, esse ponto tá validado para vender, como eu expliquei antes? Volta a aula e reassiste, cara, que vale a pena reassistir, tá? Esse ponto tá validado? Não, não tá, Cris, não tá. Então, não faz nada. Vai para um outro ativo. Que já tá aparecendo numa próxima aula aqui, ó. E como evitar operar muito, como parar de operar muito, como evitar de ser ansioso, cara, ficar tremendo na cadeira para operar, para clicar, pegar o mouse aqui, ó, querendo clicar, cara. Sabe como que você vai fazer isso? Assistindo essa próxima aula aí, ó. É uma técnica que eu desenvolvi para parar de ficar tanto ansioso quando eu abro um gráfico para operar. E essa técnica ela vai te ajudar demais. Então já clica aí por cima.